Existe uma frase que diz: é muito difícil fazer previsões, especialmente quando falamos sobre o futuro. Se você é programador ou programadora, com toda certeza já passou pela quase impossível tarefa de prever o futuro e entregar um prazo, uma estimativa, uma ideia de quando alguma coisa vai ficar pronta. Se você já passou por esse pesadelo, fica comigo nesse vídeo até o final, porque vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Bom, eu já passei por várias situações em que tinha que entregar um prazo, uma data, um minuto exato de quando alguma coisa vai ficar pronta, e eu sei que isso é um verdadeiro inferno. Muitas vezes essas datas eram combinadas nos corredores, ou em alguma reunião rápida com um pedido de prazo logo quando o problema era explicado. No fim, sem muita experiência e, para minha vergonha, eu entregava um prazo baseado num chute. Tudo calculado sem fazer uma análise mais aprofundada. No fim, essas previsões levavam a uma promessa de entrega para o cliente. Consequentemente, o cliente deixava alocado um time para receber o produto, testar e finalmente colocar em produção. Tudo aquilo ficava tranquilo quando eu entregava dentro do prazo, o que acontecia até que com uma boa frequência. O problema era quando a data chegava, mas o que ficou combinado ainda não estava pronto. Pior ainda era quando, por alguma razão, eu não avisava que não ia entregar no prazo com antecedência. O maior problema é que quando isso acontece, quando a gente erra a estimativa, a confiança da empresa com a gente ou com o time vai sendo destruída com o tempo. Isso é péssimo para a nossa carreira. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo como o mundo funciona, fui lendo alguns livros e fui percebendo algumas coisas. E baseado nessa experiência que eu te trago estes princípios que você pode usar na próxima vez que tiver que estimar alguma coisa. E o primeiro princípio é: quanto mais crítica a entrega for para o cliente, mais tempo você deve gastar estimando. Tudo começa pela criticidade, ou seja, essa é a principal funcionalidade do produto? A mudança é grande e vai mobilizar vários times para fazer isso acontecer? O risco de fazer uma besteira durante a mudança pode comprometer a estabilidade de todo o sistema? Ou é só o caso da alteração de uma imagem que só aparece em um determinado momento específico? Enfim, saber a criticidade é basicamente o primeiro passo para você entender quanta energia você e o seu time vão gastar analisando e trazendo uma estimativa mais exata. Em geral, quanto mais crítico e maior o problema, mais tempo eu gasto e mais etapas são necessárias para trazer algo que realmente seja confiável. Não entender isso pode comprometer completamente a sua estimativa e até mesmo a sua postura que você vai ter com relação a essa mudança. E para entender isso, eu trago o segundo princípio, que é entenda o que o cliente realmente quer. Eu acho que esse é um dos erros mais comuns. Provavelmente você já deve ter visto aquele desenho que mostra como o cliente explicou e como foi que as pessoas no projeto entenderam e o que realmente era preciso ser feito. No fim, muitas vezes nem o cliente sabe direito o que quer e é necessário ir mais a fundo para entender de verdade. Isso é normal e não adianta ficar com raiva do cliente, do seu gestor, enfim, das pessoas. Faz parte do jogo e você tem que saber lidar com isso. Via de regra, o ideal é você fazer perguntas para entender o motivo dessa funcionalidade, se existem formas mais simples de entregar ela, e com isso vamos ser capazes de entender se o problema realmente é resolvido ou não do jeito que a gente está pensando. Às vezes, uma simples planilha no Google Spreadsheet já é mais do que o suficiente para validar uma hipótese. Você e o seu time precisam estar atentos para fazer o máximo de experimentos no menor tempo possível para validar se está indo na direção correta ou não. Agora imagine o seguinte: você está no meio do mar e um navio pirata está chegando do outro lado. Não tem para onde fugir, é vida ou morte. Ou você afunda eles, ou eles te afundam. Do seu lado, você tem um canhão. Você coloca uma bala dentro dele e atira. Logo percebe que a bala passou longe do outro navio. Bom, agora você deve mirar um pouco mais à direita e dar um outro tiro para validar se está mesmo na direção certa ou não. E aí, quando estiver na direção certa, aí sim você vai apontar todos os canhões para a mesma direção para afundar o mais rápido possível o navio pirata, antes que ele chegue e acabe com você. Agora, pensa comigo. Nesse caso, a melhor forma de se proteger é fazer isso o mais rápido possível e usando sempre o mínimo de munição e tempo. Afinal, provavelmente os piratas também estão fazendo isso para afundar o seu navio. No nosso caso, é quase a mesma coisa. De que adianta gastar vários meses alocando todo o time para fazer algo, sendo que ainda não foi validado e não fazemos a menor ideia se aquela é mesmo a direção certa?
De acordo com a criticidade, você pode fazer análises mais aprofundadas de código, criar protótipos mostrando para o cliente como o sistema vai se comportar e só depois pensar em uma estimativa de quando é que aquilo vai ser entregue de verdade. E saber negociar isso me lembra o próximo princípio, que é aprenda a dizer não e deixe isso claro para quem for necessário. Essa é uma das grandes dificuldades que nós temos aqui. Muitas vezes o gerente vem com uma data na cabeça, indicando que precisa de algo que precisa ser entregue já no final de semana. Lá dentro, bem no fundo da sua alma, você sabe que não vai conseguir entregar, que é muita coisa que pode dar errado. Bom, eu não sei quanto a você, mas normalmente programadores não gostam muito de embate. Eu, pelo menos, não gosto. E nesses casos em que uma data já está pronta e é inegociável, vale a pena chegar em um acordo para buscar alternativas. De que adianta você dizer que vai entregar algo sabendo que não vai conseguir e quando chegar a hora você não vai entregar de verdade? Isso só vai passar a impressão de que você não é um profissional e o gestor vai ficar com raiva de você de qualquer jeito. Então, é melhor você entender de verdade o que o gestor quer e deixar claro logo de cara que não vai conseguir tudo o que ele está pedindo, mas talvez você possa entregar o que ele realmente quer. Por exemplo, às vezes ele quer só uma tela de login só para mostrar para o cliente. E nesse caso, você nem precisa fazer muitas validações e nem recuperação de senha, nem nada. É só a tela e pronto. Aprender a negociar vai mostrar o seu profissionalismo e vai te salvar de vários problemas que são gerados quando você atrasa tudo ou não entrega o que foi realmente combinado. Por isso, na próxima vez que você for estimar algo, não esquece do nosso próximo princípio, que diz que você só vai ter 100% de certeza de um prazo depois que você implementou tudo. Por mais que você gaste muito tempo analisando, gerando protótipos e documentação, ainda assim vão aparecer coisas que você não previa, principalmente se forem mudanças mais complexas. E tá tudo bem isso acontecer. Por isso é importante que você não dê uma data exata, que ou você bate aquela data ou nada feito. O que eu normalmente busco fazer é separar em pequenos entregáveis e ao longo do tempo nós vamos avaliando por partes. Esses entregáveis são os pontos de checagem para ver se está tudo bem, se está tudo indo no caminho certo ou não, e se não tiver, você vai precisar negociar um pouco mais para ver o que precisa ser feito. Ter isso bem claro na cabeça de que você não tem 100% de certeza de nada vai te deixar com os pés no chão na hora de estimar e deixar isso explícito para todo mundo que estiver interessado vai te ajudar a sair de boas enrascadas. E pensando em deixar claro, da próxima vez que você estimar, saia da caverna e lembre do princípio 4, que é buscar a opinião de outras pessoas. Muitas vezes nós estamos tão viciados no problema que não enxergamos soluções óbvias ou problemas que vão aparecer na nossa cara quando for implementar alguma coisa. Então, quanto mais crítica for a funcionalidade ou a mudança que você vai fazer, maior a necessidade que você tem de mostrar para outras pessoas a sua proposta e pedir opiniões do que pode dar errado. Aqui é a hora de deixar o seu ego de lado, escutar o feedback e voltar a trabalhar nos pontos que ainda não estão claros para você. Uma coisa bem legal que eu aprendi recentemente é a criação de pequenos documentos onde descrevemos o que precisa ser feito e depois eu mostro para outras pessoas pedindo comentários e ideias sobre isso. Esse documento é chamado RFC, Request for Comments, e é muito usado no mercado para pedir opiniões de outros desenvolvedores dentro e até mesmo fora da empresa. Essa é uma estratégia que ajuda bastante quando a gente precisa fazer alterações em um código que não conhecemos tão bem ou estamos trabalhando com algo que pode impactar bastante o sistema, como a troca de um banco de dados, o uso de um novo serviço em nuvem e etc. E pensando em documentação e deixar todo mundo avisado, precisamos entender que o nosso quinto princípio tem que ser sempre lembrado, ou seja, comunicação é tudo. Bom, baseado em tudo que eu já falei nesse vídeo, já deu para perceber que você vai errar. A sua estimativa pode simplesmente não dar certo, as coisas irem mal e você simplesmente não acertar a data que foi combinada. Então, você precisa avisar isso com muita antecedência. Nada pior do que ficar sabendo em cima da hora que algo não está indo bem, quando não tem mais nada que possa ser feito. Então, quando você vê que tem alguma coisa que pode atrasar, avisa o quanto antes. Apenas isso. Indica para o seu time na dele, fala com o seu gestor, enfim, busque ajuda. Quando você estima algo, você assume um compromisso e a empresa confia em você que vai entregar tudo no prazo.
Sua primeira obrigação é entregar e a segunda é avisar o mais rápido possível que algo está errado e pode ser que você não entregue. Nesse caso, você precisa trazer o máximo de informações, não apenas o que deu errado, mas também buscar trazer outros caminhos que você está pensando para reverter a situação. Pode ser trazer alguém mais experiente no time, reduzir o escopo da alteração ou conversar com o cliente para pedir uma semana a mais, se for possível. É importante também deixar claro as dificuldades que você encontrou e que não estava prevendo e, principalmente, aprender com tudo isso. Use todo esse aprendizado para estimar melhor nas próximas vezes. E você? Como é que você faz para trabalhar com estimativas? Deixa aqui nos comentários. Ah, e não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Até mais!